Oi, Blue aqui e vamos lá. Já faz um tempo que eu venho acompanhando um certo canal no YouTube, porque simplesmente eu queria fazer um vídeo sobre ele. Eu tô falando do Behind Birds, ou traduzindo em português, Além do Nascimento. Mas eu acho que Behind Birds é mais da hora. O canal dele basicamente tem como objetivo principal criar Analog Horrors. No seu próprio Sobre Mim já diz, criador de séries Analog Horror. Então não é como se não fosse tão óbvio. Inclusive, um de seus vídeos mais conhecidos entre a comunidade é o Analog Horror do Cristo Redentor. Bizarro? Sim. Daria um bom vídeo? Talvez. E por que você nunca fez logo um vídeo sobre ele? Bom, deve ser porque ele nunca continuava as suas séries de Analog Horror. Eu não sei se ele tava testando cada vídeo pra ver qual pegava mais hype, mas parece que esse ciclo se quebrou, porque há um mês atrás, ele postou o vídeo Stan's Grieving, ou O Luto de Stan, que finalmente foi o vídeo que mais deu certo no seu canal, um Analog Horror de South Park. Foi aí que ele postou mais em sequência. E ainda continua postando, ele revelou que mais vídeos do Analog Horror estão sendo feitos, então basicamente isso aqui vai virar uma série. Ou seja, mais conteúdo pra gente. Aviso de um conteúdo sensível na tela e vamos pra South Park. Stan's Grieving se passa no episódio Kenny morre, e pra quem já viu o episódio em si, sabe que o Stan se sente bem em questão do Kenny. Kenny, pra quem não sabe, é um personagem que a cada 1 minuto ele morre. No primeiro, no último, ele sempre de alguma forma tá indo com Deus a cada episódio de South Park. E isso acontece porque é uma piada entre os criadores. Mas ele sempre voltava no próximo episódio sem qualquer tipo de explicação, então tudo ficava bem. Só que em questão desse episódio, tudo foi diferente. Assim como no nome, o Kenny realmente foi com Deus, mas ele foi e não voltou mais. É claro que depois de alguns episódios ele voltou, mas ele ficou fora por tanto tempo que acabaram achando que ele realmente morreu. E esse vídeo mostra bem como Kenny reagiu após a morte de Stan. Não, peraí. E esse vídeo mostra bem como Stan se sentiu após a morte do Kenny. No episódio real em si, mostra como ele reagiu a isso. Mas esse aqui se aprofunda ainda mais. O vídeo começa com a antiga abertura de South Park, mas após a abertura, um aviso aparece repentinamente. Essa fita está corrompida. Por favor, ejete a fita imediatamente. Não. Um travamento se inicia na fita e pulamos pro meio do episódio que Kenny morre. Stan finalmente está indo ver Kenny no hospital. Todos de lá o apoiam e quando ele chega na sala que Kenny está... Hey, Kenny! Ele já não está mais lá. E eu acho que você já pode ter presumido o que deve ter acontecido. Stan finalmente percebe o que aconteceu e começa a se negar. Kyle aparece e diz que ele apenas parou de respirar. Stan fala que não pôde sequer ver ele e dizer um adeus. Ele pergunta a Kyle o que Kenny disse antes de morrer. E Kyle acrescenta dizendo que ele só disse, cadê o Stan? A cena troca para seu funeral e o vídeo começa a focar em Stan lá no fundo ao lado de Kyle. E também, o vídeo começa a dar ênfase nos pensamentos de Stan. Eu nunca pude dizer adeus a ele. Eu sou uma pessoa horrível. Eu não posso continuar assim. Após o funeral, alguns locais de South Park aparecem ao fundo, porém com tons obscuros e com os lugares sem qualquer tipo de alma viva. Até que depois de mostrar esses locais, Stan aparece cheio de líquido vermelho. Um cemitério é mostrado, e já podemos deduzir o que deve ter acontecido. O mais estranho a se pensar sobre esse vídeo é que eu não duvido que isso aconteceria no universo de South Park. Em um desenho onde aparece literalmente o Miguel Jefferson quase beijando um homem-carro, eu não duvido. Mas parando pra pensar agora, isso realmente é cabível no mundo de South Park. No episódio em si, o Stan se recusa a ver Kenny pelo fato de não aceitar que ele tem uma doença terminal. Ele se negou a acreditar que Kenny iria morrer, mas ao decorrer do episódio ele finalmente aceita o fato da morte existir e decide apoiar o seu amigo até o fim. Entretanto, o fim já teria chegado, e Stan se culpa por não ter ficado ao lado de Kenny no leito de sua morte. É o que literalmente acontece no próprio vídeo. Mas essa melancolia do Stan foi levada a um nível extremo, um nível que nem mesmo os criadores se ousaram a fazer. Porque no final, a gente sabe que o Kenny sempre volta. Pode demorar séculos, dias, semanas, o Kenny vai voltar. Mas o Stan não. O Stan não nasceu com uma maldição de imortalidade. Se o Stan morrer, ele não volta mais. E se os criadores o ressuscitarem, vão ter que dar um motivo tão bom quanto foi o do Kenny. Estamos falando de South Park. Por exemplo, que literalmente fez Jesus lutar contra o próprio Cramulhão. Caso acontecesse, eu não me espantaria tanto. Claro que eu não esperaria que o Stan iria com Deus. Mas é só pensar que é South Park, tudo nesse desenho previsível. Os criadores talvez só não fizeram tal coisa porque o Stan é um dos personagens principais. Mas o Behind Birds, como é poucas ideias, ele fez isso. Então, eu não me surpreenderia com o que tá por vir.
vídeo se inicia com uma TV pifando em estática, mas logo em seguida começa a passar algumas cenas do episódio O Inferno na Terra 2006. Nesse episódio basicamente é Halloween e o Coisa Ruim decide dar uma festa na Terra, convidando literalmente todo mundo que puder. E as crianças estão tentando invocar o Big Smalls. Sim, as crianças estão tentando invocar o cara que é considerado um dos maiores rappers e gangsters de todos os tempos. Para invocar ele, basta apenas você ir no banheiro e dizer Big Smalls 3 vezes. E é claro que eu não vou me ousar a fazer isso. Vai que né? Isso é o que acontece no episódio. Porém no vídeo eles não citam Big Smalls. Ou seja, eles estão tentando invocar outra coisa mais além. Na TV, Cartman diz para Kyle dizer a palavra 3 vezes, mas por medo, Kyle não diz e manda Cartman fazer, já que o próprio Cartman afirma que já fez isso muitas vezes, mas Cartman também tem medo, e seus amigos mandam ele fazer isso logo, só que a cena trava pro Butters repetindo a palavra covarde, e a fita volta pra estática. Entretanto, uma criatura aparece em frente à estática nos encarando, e como tá muito escuro não dá pra enxergar bem essa criatura, mas eu aumentei o brilho e descobri que... eu não descobri nada. Luzes se apagam e o brilho predomina no lugar, mas algumas coisas podem ser ouvidas ao fundo. Mas logo depois, um grito agoniante se inicia. Ok. Esse vídeo parece nos mostrar alguém acessando uma das fitas corrompidas de South Park. Engraçado é que a gente tá vendo alguém ver a fita dentro da fita, olha que bacana. Porém, eu acho que essa pessoa não sabia que essa fita era corrompida. Talvez ela só tenha pensado que essa fita era apenas uma fita comum que contém episódios de South Park. Contudo, era algo a mais. Algo além de um episódio comum de South Park. Aquela fita era amaldiçoada, e a maldição aproveitou e saiu daquela fita para atormentar a pessoa que estava assistindo. É claro, é apenas uma suposição. Esse vídeo é bem curto e não tem uma explicação e um contexto exato, mas é por isso que temos as teorias. O que é essa criatura? Porque justamente esse episódio de South Park. E de quem é aquele grito perturbador? Acho que nunca saberemos. Até um certo ponto. Antes de irmos ao próximo capítulo, eu gostaria de pedir que caso você goste do meu tipo de conteúdo, por favor, se inscreva-se. 97% das pessoas que assistem ao meu canal não são inscritas, então dá uma ajudinha aí, valeu. O vídeo começa com o aviso da Comedy Central. Pra quem não sabe, a Comedy Central que exibiu os episódios de South Park. Dentro do episódio, algumas cenas de alguns locais de South Park aparecem, porém com um tom melancólico. Mas outra coisa mais interessante aparece, o túmulo de Kenny. Essa seria a continuação de Thanksgiving? Eu acho que não. Depois de seu túmulo aparecer, a cena corta e vemos que o mesmo foi violado. Entretanto, a cena muda e passa a abertura do South Park, só que ao meio dela o sinal cai e pula pro final da abertura do South Park. Mas logo após isso, Kenny aparece na tela e começa a dizer algumas coisas. Como você encontrou a paz? Você procurou por ela? Ela chegou até você? Ela chegou mesmo? Você está quebrado. Nós podemos te consertar. Após a fala de Kenny, ele reaparece na tela, totalmente bizarro, com apenas seu crânio e seu olho saindo para fora. Você consertou? Um aviso da Comedy Central aparece informando que há dificuldades técnicas no programa, porém Kenny reaparece dormindo, ou ao menos tentando, e no meio da tela, uma frase. Isso não é... E o vídeo acaba. Talvez esse vídeo retrate sobre a maldição de Kenny, depois que sua família fez um acordo com Cthulhu, não sei como é que se fala o nome dele. Kenny provavelmente está condenado a ser atormentado pela eternidade. Ele nos pergunta sobre a paz porque ele nunca venceu alguma. Em todas as temporadas, não tem um episódio que o Kenny não morre. Basicamente ele vai sofrer disso até o fim. Bom, até a sua mãe morrer, é claro. Porque se ela morrer, ele não renasce mais. Ou renasce, não sei. Ainda não foi revelado e parece que não vai ser revelado tão cedo.
A fita começa com um trecho de um filme de 1999, De Olhos Bem Fechados. Victor aparece conversando com Bill sobre alguém que morreu. Ele tá tentando convencer o Bill de que ninguém matou a tal pessoa e que a pessoa morreu por morrer mesmo. Só que o filme é interrompido por um canal de notícia, que afirma que houve múltiplos relatos de uma versão perturbadora de um episódio de South Park. Alguns relatórios dizem que o episódio em si foi visto por muitas pessoas, incluindo crianças. E agora que eu me pergunto, quem é o responsável que deixa seu filho assistir a merda de South Park? Vários pais estão indignados com a exibição do episódio, mas na verdade era pra eu estar indignado. Que pai é esse que deixa seu filho assistir South Park? Logo em seguida, a programação começa a travar e pula pro trecho do episódio 2 da primeira temporada de South Park, Vulcão. Nesse episódio, os meninos saem pra caçar com o Jimbo, e o vulcão tá perto de sofrer uma erupção. Basicamente, nesse trecho, o Cartman começa a contar uma história de terror. Nessa história, ele conta sobre um monstro que vive em cima da montanha e que mata qualquer pessoa que tente chegar ao topo. Mas no meio dessa história, a cena rapidamente trava e foca nos olhos de Cartman, e algumas palavras aparecem ao fundo. Você é nada, você é nada, você é nada, você é nada. Se você não entendeu a censura, é porque apareceu pessoas com rostos deformados e provavelmente foram com Deus. Eu tenho uma leve hipótese de que esse vídeo tem uma certa conexão com aquele da fita corrompida. Se você juntar algumas peças, podem fazer sentido. Uma versão perturbadora de um episódio de South Park. Se caso nós juntarmos aquele grito mais aqueles rostos deformados, podemos dizer que tem algo muito obscuro por trás desse desenho. Alguém de alguma forma está usando os episódios de South Park para cometer assassinatos. Eu não sei como e nem sei porquê. Só que pelo vídeo da fita corrompida, essa coisa não é humana. A criatura se infiltra no desenho de algum modo e ataca qualquer pessoa que possua a fita corrompida. Se esse for o caso, isso é algo muito mais além de um ser humano, algo que nem mesmo eu sou capaz de compreender. É estranho pensar que eles estão na log horror de South Park. E é mais estranho ainda pensar que esse é o primeiro log horror que eu trago aqui pro canal. Essa história ainda não tem um final definitivo, porém, Behind Burt ainda tá fazendo mais vídeos sobre. E é claro que eu vou trazer aqui pra vocês. O vídeo vai ficando por aqui. E eu só queria agradecer atrasado pelo Zoomcar. Eu não sabia que iria chegar nessa marca tão cedo aqui no canal. Então nem preparei nada. Mas enfim, eu espero que tenham gostado e Blue Way fechando o vídeo.